E ocorre 2 em pelo menos um dos dados, que é mais ou menos o que o problema quer. Ele quer saber qual é a probabilidade de que caia 2 em pelo menos um dos dados, sabendo que a soma é 6. A soma do que vai cair nesses dados é 6. Beleza? Uhum. Isso. Então, muito bem. Com isso em mente, nós temos uma equação. Essa equação é importante decorar, tá bom? Uhum. Equação aqui, ó, que a probabilidade de um evento condicional é igual à probabilidade da interseção desses eventos, ou seja, de acontecer os dois, de acontecer A e B. E A e B tu já tem aqui o que é. E também a probabilidade da soma dá 6, né? É isso. Ok? Não peguei muito bem, não. Não Ó, percebi bem. Porque então o que ele vamos falou, ver ele quer aqui. saber a probabilidade de ocorrer, de sair o número 2 no dado, é isso? Em pelo menos um dos dados. É, mas sabendo que a soma é 6, entendeu? A soma dos dois dados é 6. Exato. Ó, Então aqui. teria que ser 2 e 4. É isso que eu não percebi. Não, 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 não. Pode ser muitas opções. Por Mas ele não exemplo, quer que saia 2. justamente, é isso, é exatamente isso. Só que às vezes tu não sabe todos esses detalhes, entendeu? Então tu tem que saber construir a equação. Por exemplo, aqui, vamos escrever a probabilidade desses eventos ocorrerem. O primeiro evento, a soma dos dois dados é 6. Bem, existem algumas combinações de dois dados que dá 6, né? Uhum. Essa, certo? Todas Uhum. essas. Muito bem. Então, né, veja, aqui, claro, a gente está num problema mais simples. Mas claro que tu vai poder expandir para problemas mais complexos. Agora, qual que é o evento B? Ocorreu o número 2 em pelo menos um dos dados, porque tu não quer apenas que ocorra 2 em pelo menos um dos dados, senão tu teria todas essas probabilidades aqui, certo? Uhum. Todas essas possibilidades, melhor dizendo. Muito bem. E tu não quer, tu quer exatamente que caia 2, mas que a soma dê 6. Então tu tem que meio que juntar essas coisas, beleza? Uhum. Muito bem. Para juntar essas coisas, a única forma é ah, fazendo isso aqui, ok? Que é fazer a probabilidade da interseção desses dois eventos dividido pela probabilidade da condição. A condição aqui é que caia 6, lembra? Uhum. É. Então, tem que fazer essa divisão. Qual é a probabilidade da interseção? A probabilidade da interseção é que ocorram os dois eventos ao mesmo tempo, que é 2 sobre 36. Por quê? Porque se tu olha esses dois eventos juntos aqui, só existem duas possibilidades Uhum. que tá nos De dar dois ao certo. mesmo tempo, ok? Uhum. Mas perceba que não é exatamente isso que tu não quer, não é exatamente isso que você quer. Você quer saber qual é a probabilidade, sabendo que uma coisa aconteceu. É diferente de impor que tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, não é Então, como se eu falasse assim, o primeiro dado saiu 2 e tem que dar a soma 6. Qual a probabilidade da soma 6? Porque exato. você quer que saia o 2, mas não saiu. Então, primeiro você tem que saber a probabilidade de sair aquele número. Por isso que tem que É, fazer com. mais ou Mais ou menos. menos Você isso. quer, você É. quer a condição, sacou? Tipo, a condição. Você quer que algo ocorra tendo uma condição. Uhum. Né? Por exemplo, qual é a probabilidade de eu ter um filho jogador de futebol, sabendo que eu tenho uma filha? Alguma coisa assim, entendeu? Qual é a probabilidade do Vasco ser rebaixado, sabendo que ele já perdeu os dois primeiros jogos do campeonato? É alguma coisa nesse estilo. Uhum. Ok? Veja que é diferente de você se perguntar assim, qual é a probabilidade do Vasco ser rebaixado e de ele perder as duas primeiras partidas. São coisas diferentes, entendeu? Sim. Beleza. Então, com isso em mente, você tem que fazer essa continha. Uhum. Ok? Que é a probabilidade da interseção, de fato, ocorrer as duas coisas, e a probabilidade de ocorrer só a condição. Uhum. Muito bem. Aqui dele já está fazendo a coisa contrária. E perceba que a probabilidade é diferente, ó. 12 dados honestos. Qual é a probabilidade de ocorrer igual a 6, sabendo que um dos dados apareceu o número 2? É o contrário agora. Então a probabilidade deu outra. Aqui tinha dado 2 quintos, aqui deu 2 onzeavos, tá vendo? Uhum. São duas coisas diferentes. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu acho que esse problema é bom para a gente treinar esse negócio de probabilidade, beleza? Uhum.
vamos treinar esse, vamos tentar fazer esse, porque isso é, vamos dizer assim, é o início do início do início do estudo de probabilidade. Ok. E depois a gente pode ir direto ao ponto do que tu precisa, que é a distribuição normal para aquele problema. E com isso, daí a gente vê um pouco de distribuição normal e no final da aula tenta resolver aquele problema, beleza? Uhum. Portanto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou bater um print aqui desse problema. Meu, cara, eu tô muito perdido nesse negócio. Usar ferramenta nova é treta. Bom que eu não sou pedreiro, senão acho que eu ia trabalhar com. Nossa, nem sei com o que que eu ia trabalhar. De tão burro que eu sou pra mexer com uma coisa nova. Eu vou fazer o print screen disso aqui tudo pra ti. Mandar lá no WhatsApp. Tenta bater print screen, né? Essas fotos de tela do computador é muito ruim. Você me mandou umas fotos da tela. Windows Shift S, vou até te dar a dica aqui. Coisinha do Windows, mais Shift, mais S. Toda vez que tu quiser bater um print de um pedaço da tela, que nem eu fiz agora. Tá bom? Agora vamos dar uma lida nesse problema aqui e vamos ver se tu pega a ideia dele. Ok. Ah, cadê? Tá aqui. Isso. Ó, deu uma lida e daí a gente conversa sobre o que o problema tá pedindo, beleza? Uhum. Ok. Já li. Sacou? Então, olha só o primeiro problema, né? Qual a probabilidade de que caia na avaliação somente capítulos que ele tenha estudado? Uhum. Que é do 1 ao 4. Exato. Bem, tu tem uma prova, e nessa prova você tem, vão ser 3 questões, certo? Uhum. De 10 capítulos possíveis, e o cara estudou 4. Muito bem. E aí, como é que você faria a probabilidade desse problema, sabendo que probabilidade, de modo geral, é aquilo que você tem dividido, ou melhor dizendo, aquilo que você tem dividido possui. As letras são tudo igual no português, né? Tá louco. Mas é assim, aquilo que você quer dividido pelo total. Total na probabilidade normalmente é dado pela letra N, beleza? Uhum. Só tem que ver a probabilidade de cair o primeiro capítulo que ele estudou, Isso. junto, não é? Com o segundo capítulo, a Isso. intersecção e o terceiro também. Mas ele estudou 4. Isso. Mas acho que é isso. Bem, vamos ver então. Veja, se você está querendo calcular a probabilidade de que caia só o que ele estudou, você tem uma Uhum. situação bem específica. Uhum. Você tem que ter 3 questões que caia o que ele estudou. Então você quer a interseção disso. Sim. Muito bem. Então vamos pensar na primeira questão. Qual é a probabilidade de que caia um problema que ele estudou? 4/10, porque ele estudou 4 de 10, certo? Uhum. Então é isso que está aparecendo aqui. Agora, veja, você tem, de acordo com o enunciado lá, tu tem cada questão de um assunto.
Então, uma vez que já caiu um que ele estudou, Uhum. agora só tem mais 3 assuntos que ele estudou. Mas, ao mesmo tempo, só tem mais 9 assuntos para cair também. Sim. Então, por isso que ficou Que isso diminui. aqui. Uhum. Isso. E na probabilidade, quando você tem eventos independentes, você pode fazer o que está acontecendo aqui, entendeu? Você pode simplesmente multiplicar as probabilidades, Que é o E. isso, que nem está acontecendo aqui, exatamente. Ok? Uhum. Muito bem. Olha que legal, ele apaga. Só que agora eu tenho que mudar de novo. Nossa, que chique. Muito chique para mim. Sou um professor da velha guarda. Muito bem. Então é isso que acontece, tá bom? Probabilidade é assim. Quando você tem eventos independentes, é assim que funciona. Por exemplo, se você me permite, tem uma coisa que quando eu ensino, todo mundo entende. Uhum. Por exemplo, quando a pessoa diz assim, eu vou ter filho, mas a gente cuidou, foi um acidente. Eu tenho certeza que não cuidou. Eu vou te Uhum. explicar o porquê. Porque o que acontece? Quando você vai lá nos métodos contraceptivos, por exemplo, a pílula, né, aquela pílula diária, ela tem um fator, né, de 98%, vamos dizer assim, né? Ou Uhum. seja, a cada 2 eventos, né, de cada 100 eventos, 2 podem engravidar. Uhum. Agora vamos pegar um outro do método contraceptivo, por exemplo, o preservativo. A mesma coisa. E, por exemplo, um outro aí, sei lá, né, pelo que eu ouvi dizer, as mulheres se convertem só 3 dias no mês. Então é 3 de 30. E você poderia colocar mais um monte de outros aqui. Uhum. Porque cada um deles é independente um do outro, percebe? Sim. O fato né, do dia fértil não tem nada a ver com o fato de ter tomado pílula e por aí vai. Uhum. Então você pode simplesmente multiplicar essas probabilidades e, por exemplo, só com esses 3 métodos, né, uma pessoa que se cuida mesmo pode tomar outros, tu vai ficar com 12 sobre, né, tem aqui 3 e junta esse monte de 0, 0,003. Então é 12 sobre, né, 300 mil aqui. Uhum. A chance de acontecer uma coisa dessa é praticamente impossível, entendeu? Por isso que eu nunca acredito quando dizem que, não, a gente cuidou, etc. Isso aí não faz sentido nenhum, a meu ver. Beleza? Ok. Então tá bom. Ah, muito bem. Ah, beleza. Então tá bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos para o próximo probleminha. Qual é a probabilidade de que somente no terceiro sorteio, a terceira questão, caia exatamente o ponto que ele não estudou? Ou seja, pelo que eu entendi, a prova seriam 3 questões, certo? Sim. 3 dos 10 capítulos. E ele estudou 4. Então, Exato. agora que tu entendeu que existe essa questão de simplesmente multiplicar, vamos olhar o que aconteceu ali na outra, né? Sim. Somente no terceiro sorteio cai o que ele não estudou. Então, no primeiro e no segundo vai cair o que ele estudou. Uhum. A Ó, probabilidade é a mesma, 4/10, 3/9, e isso, depois o restante, o exato. que ele não estuda. Isso aí. O restante que ele não estudou, exatamente, você pegou a ideia. Então, de certa forma, isso aqui é o que a gente estava fazendo no negócio do dado, só que visto de outro ponto de vista, beleza? Uhum. Muito bem. Ah, ok, ok. Vamos dar uma olhadinha lá no negócio de distribuição normal. Bem, eu acho que seria interessante ver a distribuição binomial, mas isso aí só se tu precisar, daí a gente vê. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que que nós podemos fazer aqui, minha amiga? Vamos fazer o seguinte. A distribuição normal é uma distribuição que, de modo geral, assim, para resumir, ela é aquela distribuição que tem um sino assim, e a área embaixo de uma região que você calcula vai ser a probabilidade, ok? Resumindo, é isso. Ok. Agora, como aplicar isso para o nosso caso, né? Vamos ver aqui. Ó, é a curva que eu estava te mostrando, e se tu perceber, tem uns detalhes aqui do tipo essas coisinhas, né? O que que são essas coisinhas aqui? São desvios padrões. Então, toda vez que tu tens, né, que tu tens aqui, tipo, uma região específica aqui, entre 2 desvios padrões, tá vendo esses sigmas aqui, sigma 1 e sigma 2 aqui, ó.
Então, você tem aqui uma área específica do gráfico da distribuição normal. Sempre, para qualquer problema que tu estiver fazendo, vai valer. Pode estar fazendo um problema que tem a ver com dinheiro e outro tem a ver com comida. Sei lá, não vai importar, vai valer. Sempre vai ser 65% da área, beleza? Isso é Uhum. bem legal, porque isso vai, né? Por isso que a gente chama de distribuição normal, porque sempre funciona. É normal, vai sempre ser para todos os casos. A questão é essa. Então, beleza. Ah, muito bem. Então, aqui é o que eu estava te falando, né? Uhum. Quando você tem três sigmas, você tem 99% de probabilidade de que o evento ocorra. Então, quanto mais desvios padrões, melhor. Só que isso Uhum. pode ser uma coisa que diminua a precisão do teu problema. Por exemplo, digamos que você queira abrir uma loja de salgadinhos, né? E as pessoas querem ali que venha a quantidade que promete no pacote. Tipo, se diz que vai vir 100, é para que venha 100, né? 100 gramas, por exemplo. Então, se você dizer que. Daí você fez um estudo e descobriu que o seu desvio padrão é 5 gramas. Muito bem. Veja, se vier 85, né, gramas, né, uma vez que Uhum. aqui a média é 100, aqui é 100, né, e aqui é 5, as pessoas vão ficar meio chateadas, né, de vir 85 num pacote que prometia vir 100. Então, você pode dizer, beleza, mas 99% dos meus pacotes vem com de 85 a 115. Uhum. Mas perceba que o fato do teu desvio padrão ser um tanto alto, 5 gramas, né, fez que esse 99% fosse um valor meio alto. Então, quanto menor o teu desvio padrão, melhor para a precisão do teu problema, percebe? Uhum. Então, isso aqui é um trade-off, na verdade. Você troca precisão por desvio padrão. Tipo, eu quero dizer assim, digamos que você quisesse 100%. 100%, assim, tipo 99,9999999%. Você precisaria de muito mais desvios padrões aqui. Então você diria que para uma probabilidade como essa, o seu pacote estaria até, sei lá, entre 10 gramas e 1 quilo, né? Mas isso não Uhum. traz muita informação para as pessoas. Então, né, com o desvio, com a distribuição normal, você consegue perceber melhor esse tipo de situação aí. Bem, mais ou menos isso. Agora, olha só. Eu tô meio bugado por causa dessa mesa. É complicado, cara. Tu tá acostumado a dar aula de um jeito. Tipo, eu sei toda essa matéria, dei 1000 vezes essa matéria, mas eu pareço burro por causa que a mesa me faz parecer burro. Agora, olha só. Essa é a equação do desvio padrão, beleza? Uhum. Toda vez que você for fazer um problema de distribuição normal, você vai ter que utilizar essa equação. Ok. Então, essa equação, ela te diz basicamente que um valor z vai ser igual ao x menos a média dividido pelo desvio padrão. Bem, se você perceber bem, ah, esse z aqui, a gente vai usar onde? Na tabela da distribuição normal. Você já tem essa tabela? Eu acho que tenho. Muito bem. Isso já é um começo. Vamos ver um probleminha então. Vamos ver um probleminha. Ó. Ah, não. Esse aqui Uhum. é um problema muito inaplicável. Mas ele está explicando, tem que usar a tabela, blá blá blá. Agora vamos ver um problema sério aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é um problema sério. Referente ao exemplo 19, qual a probabilidade de um tubo de PVC. Não, mas pera, já passou o exemplo 19? Aqui, esse aqui. Suponhamos que o comprimento do tubo de PVC tem distribuição normal, média. Ó, tu sempre vai precisar só dessas coisas. Da média e do desvio padrão, beleza? Então a gente Ok. está vendo ali que o desvio padrão é 20, a média é 200, ou seja, é aquela coisa que eu te falei. 66% dos tubos lá vai estar entre 180 e 220 centímetros, ok? Ok. É aquilo que eu te falei lá em cima, lá das curvas. Mas o que que ele está pedindo aqui? Qual a probabilidade de tu apresentar o comprimento entre 200 e 225? Bem, nesse caso, então a probabilidade vai ser a área da curva que está entre 200 e 225. Uhum. O problema é que a gente não tem uma curva especificamente para esse tubo de PVC. Então a gente tem que fazer a distribuição normal, Uhum. que é usar essa equaçãozinha aqui, ok? Sim. Então aqui novamente vai o dado que você quer, que vai a média, que vai o desvio padrão. Uhum. Muito bem.
Daí o que que acontece? Vamos fazer a conta. A conta para o nosso caso aqui ele não colocou, mas era o 225 que ele estava perguntando ali, beleza? Deixa eu ver de novo ali em cima. Só para eu entender. Ele quer saber a probabilidade de tu pegar um tubo que tem um tamanho entre 200 e 225. Ok, mas eu tenho que pegar o valor que tá fora, é isso? Não. Porque tá Tu entre quer, 200 e 225. então tu quer o que está dentro? Sim, sim, digo assim, fora do 200, o que é o diferente da média ali. É, Ok. exatamente. Então tu quer, na prática, como eu estava te dizendo, o gráfico da distribuição normal, a área dele te dá a probabilidade, ok? Então, se Tá, você a conta calcular de cima é realmente o intervalo entre 200 e 225. 225 menos 200, não é isso? A parte Hã? de cima da conta. A parte de cima da conta ali do Z Ah, sim, igual essa subtração, que vai é, dar é a 25, né? diferença, exatamente. Isso. E na parte de baixo tu colocas o É o desvio padrão. 20. E daí tu encontra esse Z, que vai servir para te resolver o teu problema, né? Então vamos lá, vamos resolver esse problema. Quando a gente faz essa conta, a gente fica com 1,25, beleza? Uhum. Agora, o que que eu faço com esse 1,25? Aí Eu olha vou na ter que olhar na tabela. tabela. Sim. Tu tem a tabela aí? Tenho. Ou você olha aqui nessa tabelinha. E nessa tabelinha você tem que olhar do jeito certo, né? Essa coluna aqui são sempre os primeiros dados, Uhum. enquanto essa aqui já é outra coisa, beleza? Já é o último dado da tua distribuiçãozinha ali. Vai ficar desse jeito. Beleza? Não entendi por que tinha que pegar este aí. Porque tinha que pegar esse, É. porque é 1,25. Ah, Daí tu entendi. pega esse valor aqui. Ou É, seja, agora, é a centena. agora o que é esse valor? Né? O que é esse valor? Nada mais é que a área abaixo daquela curva que a gente estava falando. Ok. Opa, que é essa área aqui, ó. Essa aqui. Uhum. Então, veja, calcular áreas embaixo de curva, normalmente na matemática a gente tem que fazer um negócio chamado integral. Mas por sorte, né, para tua sorte, né, nesse assunto não precisa disso, porque a integral não é possível de ser calculada, ela é impossível de ser calculada. Uhum. Então a gente meio que usa essas coisas decoradas dessa tabela. Então na prática essa tabela ajuda, tá bom? Ela não é uma Sim. coisa para complicar a nossa vida, não. Muito bem. Agora sim, né, vamos dar uma olhada naquele problema que você me enviou. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu pegar aqui o que você me enviou. Quer que eu te mande um print melhor? Eu tenho aqui ele É, aqui. seria legal, seria bem legal. Espera aí, um segundo. Aqui. Pronto. Ah, agora. Show. É que na verdade eu tinha tirado foto do computador, tava fazendo no computador. E tava mandando mensagem pelo celular. É foto do computador. É muito Uhum. bad, muito bad. Beleza, vamos lá. Vamos resolver esse problema utilizando a tabela, utilizando aquela equaçãozinha. E é isso aí. Muito bem. Tá aparecendo bem aí? Uhum. Tá bom. Então vamos lá. Considere que a pressão sanguínea sistólica, nossa, que medo, em indivíduos saudáveis segue uma distribuição normal de parâmetros parari parará. Uhum. Qual a probabilidade de encontrar um indivíduo que tenha pressão entre esses valorizinhos? Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o Z, ok? Sim. E o Z é igual a x menos mi
dividido, opa, dividido pelo sigma, ok? Uhum. Isso aí eu acho que você consegue calcular, certo? 2,5. Pô, mas você já calculou? Não dá tempo de ir no banheiro. Tá, esse é o primeiro. Você fez por 145, certo? Tem 145 menos 120 dividido por 10. Isso. Então, o que acontece é o seguinte: a gente está de novo trabalhando com aquela coisa lá, né? A, a nossa querida distribuição normal, que eu vou fazer aqui. Então, nós temos aqui aquela coisinha, certo? Uhum. Muito bem. Deixa eu apagar essa coisa aqui. Pronto. E a gente quer uma coisa que está depois da média. A nossa média está aqui, 120. E o que a gente quer está aqui, 140, por exemplo. Certo? Uhum. Nós queremos uma coisa que está entre essas coisas aqui. Ou seja, a gente quer essa área. Concorda comigo? Uhum. E agora você fez a conta e disse que encontrou que Z era quanto? 2,5. Então, na prática, você quer dar uma olhadinha na tabela. 0,99379. Não, não tem como ser isso. Ah, tá, mas ele quer a área menor que 145, então ele não quer essa área aqui. Ele quer toda essa área aqui para trás também. Então ele não quer essa área envolvendo só a média. Ele não quer envolvendo só a média. Então ele quer toda essa área aqui para trás. Daí sim é 99, tá bom? Pô, isso aí foi fácil. Não, espera aí, então acho que eu buguei, porque eu fiz assim achando que era entre os 145 e o 120. Eu fiz certo, mas buguei o cérebro. É, porque depende da tabela. Depende da tabela, eu entendo qual que foi o seu problema. Deixa eu te mostrar aqui. Cada tabela te Ah, eu dá entendi. A tabela que já está mostrando a área. do Quer ver? começo, né? Vou te mandar aqui o print da Isso. tabela que eu tenho. Peraí. É, eu vou Eu te acho que eu entendi o mandar. que tu falou também. Vou te mandar também as tabelinhas que eu tenho, que são duas. Uma que dá do começo e uma que dá do fim. Mandei. É, isso aí, eu tenho uma tabela bem parecida com essa. Tenho Mas eu duas, só na tenho verdade. essa. Bem, tô te enviando aí minhas duas tabelinhas, beleza? Uhum. Muito bem. Vamos tentar fazer um outro problema? Tá, mas e a outra parte Tem outra parte? qual a probabilidade de encontrar um indivíduo com pressão maior que 105? Ah, agora é a mesma coisa, só que é um pouquinho diferente, né? Agora você quer, ah, bem, 105. 105 tá para trás de 120. Sim, Então, você quer. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Nossa, ficou feio. Você quer para trás do 120. Então, você quer. Bem, você entendeu o que você quer, né? eu entendi, eu só não entendi porque daí vai ficar 105 menos 120? Mas aí, Bem, por que 120? Você quer tudo que é possível ter depois do 105, entendeu? Tudo. Então, por exemplo, se aqui é o 105, você quer tudo para depois do 105. uhum, Não só, o 120, ele é só a média, ele só te ajuda a calcular o Z, sacou? Então sim, agora você tem que encontrar o que tem para frente do 105. Mas pelo que eu entendi, a tua tabela, ela te dá, como a maioria das tabelas de distribuição normal, ela te dá as coisas do começo para o fim, certo? exatamente. Mas daí tu tem que pensar o seguinte, o 105, ele é simétrico a algum valor Exatamente. aqui do outro lado, né? A qual? Se aqui é 120, tu tem que pensar que do 120 135. por E trinta 100, e cinco. beleza. Pode calcular aí, então, né?
Porque na prática, se você calcular tudo que vem, Vai dar né? 1,5. Isso. Não apaga. Não dá, não. Ah, não dá sim. Acho que é da letrada aí. 0,933 e 0, é que na verdade é 0,93319, que vai manter o 0,933, e primeiro 0,99379, vai para 0,994. Então deve ser a letra A. É isso aí. Então é sempre bem pequeno, assim, tem que tomar cuidado, tá? Uhum. É comum errar essas coisas. Opa, comum errar essas coisas. Beleza? Acho que sim. Vamos para a próxima, então. Bem, tem alguma coisa tua aí ou eu posso pegar da minha apostila? Eu posso ver. Questões exemplos. Hum. Depois já fala de intervalo de confiança. Eu acho que a gente não viu isso ainda, não? Karma? A gente tem que ver muita coisa ainda antes de chegar em teste de hipótese. Tem que Mas fazer eu mais, acho que. tem que fazer Deixa eu mais ver se. exercícios desse aqui, porque isso aqui Sim, não é tão sim. simples sempre. Eu acho. Deixa eu ver aqui nas questões da aula. Porque ali já, nas questões do teste já foi além disso. Hum, Não, é aqui, é aqui. Aí aqui começa com o exercício básico, suponha que A e B sejam eventos tais que blá blá blá, é só para colocar a função. Considere que o comprimento x do fêmur humano é uma variável normal, com média 400 e desvio padrão 100. Determina o intervalo de comprimento de fêmur para os quais se encontra 68,2% da população, a porcentagem da população contida a um desvio padrão de distância da... Vou te mandar, mais fácil. é, Do que eu ficar lendo, que não entendi. resolve nada. Já está. Aí você parece que pegou rápido isso aí. Que bom. Essa folha de exercícios. Ah, tá. A 5, né? Tem a Não, a 4. 4, a 1, a 2 e a 3 é só para determinar a função. Aí tem a 4, a 5 é basicamente o que a gente fez agora. Uhum. A 6 já é um pouquinho mais complicado, Intervalo de porque ele... comprimento de ferma qual se encontra. Veja, agora ele quer o contrário, tá vendo? Aham. Agora tu tem a parada. Opa, deixa eu colocar aqui. Ô, velho, cara. Ah, agora tu tem teu gráfico aqui. Por que não vai, mano? Agora foi. E você quer. E você quer, né, o quê? Você quer encontrar exatamente O que está ali no meio de o que é 68,2. 68,2. Bem, perceba, né, aquela velha história que eu já te falei, né? Isso provavelmente tem a ver com o primeiro desvio padrão já, certo? Uhum. Mas você tem que provar isso. Você só vai conseguir provar isso se. Cara, tá foda, dá vontade de jogar isso fora e isso custou caro pra caramba. Ah, 68,7. Como? Você vai ter que olhar lá na tabela. Sério? Sim, você vai ter que olhar lá na tabela e procurar qual que vai dar o que falta para dar 100%. Por exemplo, quanto falta para dar 100% aqui desse 68,7? 31,3. Isso. Só que como é simétrico, você quer 31,3 dividido por 2 os dois lados. Quanto que dá 31,3 dividido por 2? 15,65. Isso. Então, qual é o que dá 15,65%? Não sei. Daí você olha lá na tabela e vai descobrir que vai dar um determinado valor de Z para isso. Cadê minha tabela? Sumiu agora. Bem, eu vou usar a tua. Apesar. Tabela. Cadê?
Formulário de exame, pronto. É que ele dá o formulário com as fórmulas e as tabelas. É que a tua tabela já começa do zero. Bem, a tua tabela é muito estranha, mas tudo bem, é um tipo. Ela mostra uma figura que não é o que ela está fazendo. Ela não começa a calcular do zero, ela começa a calcular do meio. Então eu recomendaria que você usasse a minha tabela. O problema Mas é que na todas prova as vai estar tabelas essa. são assim. Tá, bem, então você vai ter que ser um pouco criativa para entender o que está rolando. Você quer 15,6%. Só Ok. que o que acontece? Como é tudo simétrico, então você pode pensar quanto que é 15,6%, faltando para dar 100%, né? Então, se você fizer essa subtração, 100% menos 100% menos 15,6, 84,4. Então, Uhum. você quer saber qual é o valor que acumula até o 84,4. Se você pegar a sua tabela, você vai ver que o que acumula até 84,4, que é mais ou menos o que tu tem aí, né? É 1,01, tá vendo lá? 1,01, 1,02. Vamos usar 1,02, pode ser? Uhum. Então, é isso que acumula. 1,02. Ou seja, o Z aqui seria Acho que ele 1,02. está usando um. Tô vendo a solução aqui, ele está usando um. Então, vai ser 1. Porque ele quis, mas também é É, meio complexo talvez de pelo só grau de simplesmente. precisão. Mas lembra que eu te falei que ia ser, bem, não te falei, mas anyway. Vou ter que É, imaginar um pouco. bem, de certa forma. De certa forma, o que tu vai ter aqui é um desvio padrão para cada lado, né? Então é isso. Mas de toda forma, tu vai ter o Z 1,1 1 por aqui, né? Então, e aqui vai ser então o Z menos 1, certo? Uhum. Creio que sim. Então, se tu tá dizendo que o teu professor ali falou que é 1, então é isso que vai acontecer. Ah, por que o Z não foi junto? Por que você não foi junto? Ah, mano, cansando disso já. Que Eu, bando de eu, tô- eu, tô, funcionário. eu tô montando aqui, eu fazendo o desenho, eu acho que eu consegui captar. Ah, é? Sim. Muito bem. Bem, a pergunta é: qual vai ser o tamanho dos ossos das pessoas, ou qualquer coisa do gênero aí que dá esse espaço, certo? Você sabe que a média. Meu Deus, mano, meu Deus, para de dar problema, porra. A média é 100. Não, pera, a média é 400. Ok? Uhum. Mas se o seu Z, por exemplo, é 1, então você vai ter que 1 é igual a 400 menos a média, ou melhor, o que tu quer saber, né? X menos a média dividido por sigma, que Que é é 100. 100. Exatamente. Então, com uma continha rápida aqui, você já encontra 100 igual a x menos 400, ou 500. seja, 500, né? Uhum. Então vai ser, ou seja, 100 para trás e 100 para frente. Então de x aqui vai ser 300 e aqui 500, entendeu? Porque a média é 400, lembra? Ok, 500, então é o valor máximo, é isso? Ah, porque você usou um e não menos um. Não, eu usei menos um também. Ó, tu vai Sim, ter sim, é que você usou depois, 300 para a você usou esquerda e 500. já muito rapidamente na tua cabeça, né? Ah, sim, 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 sim. Eu já fiz, tipo, por causa da simetria, entendeu? Tu também pode fazer isso. Como tu percebeu Sim, que foi 100 para a direita, vai ser menos 100 para a esquerda. sim, sim. Entendeu a ideia? A ideia é essa. Acho que sim. Então, é isso. A percentagem da população contida a um desvio padrão da distância da média. Bem, de novo, né? Isso você não precisa nem saber para esse problema, porque vai servir para qualquer problema. Qualquer um, certo?
Porque é aquilo que eu te mostrei naquele desenho, aquela hora da minha apostila, que vai ser sempre aquela proporção para cada desvio padrão. Por isso, quanto menor o desvio padrão, melhor para você, né? Olha Um só. desvio padrão ali é o meio já, não é? O 68,2 que ele já falou, não é isso? Ó, olha só. Lembra desse desenho? Uhum. Isso. Então vai ser 68,27. Que é basicamente o que ele falou aqui, né? Sim, ele já tinha dado na letra A. Sim. Muito bem. Então, tipo, quem fez a letra A certa percebe que vai ser o 100 mesmo. Que aquele 1 é por causa do 100. A percentagem da população C, sabendo que a probabilidade do comprimento do fêmur se encontrar entre os valores a média menos 96 vezes sigma, que é o desvio padrão, é de 95%, determine a probabilidade de ser maior que x2 Já menor bugou. que x1. Bem, na prática, ele não está te perguntando uma coisa assim das mais treta. Ó, vou te mostrar. Deixa eu abaixar aqui um pouco. O que ele está fazendo é mais ou menos o seguinte: você tem aqui o seu gráfico, e daí você vai ter aqui a sua curvinha de novo, e ele já falou alguma coisa sobre os tamanhos aqui, olha só. Ele quer saber para um x1 e para um x2 específico, tá bom? Então, aqui tem um x1, aqui tem. E a gente quer saber para menor desse x1, qual é a probabilidade para menor desse x1 aqui. É isso que ele quer, ok? Claro, a questão é o seguinte: já que a gente tem tabelas que nos mostram da esquerda para a direita, vamos encontrar essa coisa do x2 primeiro, que vai ser simétrico ao x1. Uhum. Vai ser simétrico. Então, olha só o que ele quer aqui, né? Ele quer isso. E a gente já sabe que é 95%. A probabilidade do comprimento do fêmur se encontrar entre esses valores é 95%. Então, tu tem um valor simétrico aqui para esse outro lado. E estar entre essas coisas é 95%. Ok? Dá em 2,5 para cada lado ali no final. Exato, essa é a ideia. Deixa eu colocar aqui para não ficar bagunçado. 2,5%, exatamente. Então, na prática, o que ele está pedindo ali? Qual que é a probabilidade para maior de x2 e para menor de x1? Você já achou. 2,5. Sem conta, sem nada, percebeu? Só de cabeça. Uhum. Tem conta aqui. Não foi mais fácil do que você imaginou. Vai lá, me diz. Não achou? Fácil, pô. Ele fez um monte de conta e depois chegou no 0,025, que é o Pois 2,5%. é, e tu fez de cabeça. Então, não tem segredo. Drop. O problema é entender, né, o que ele está pedindo. Olha só, que legal. Vamos para a próxima? Sim. A 5, né? Acho que é assim que é bem parecida com o que a gente fez antes de pressão. É. Bem. A 6 já buga um pouquinho, porque ele quer selecionar um número X dentro de um grupo. Número X. Tem uma média, tem desvio Tu padrão. quer fazer a 6, então? Tanto faz, podemos fazer o que tu quiser. Fazer a 6. Vamos começar a 6, né? Suponha que na população em geral, a pressão do sangue sistólico segue a distribuição normal corrigida. Aí, ó. A média de desvio padrão. É. Agora ele está dando ali o grupo de 25, mas você não precisa se preocupar com isso, tá? Então, é o que eu já me preocupei. Oi? É o que eu já me. Tô te ouvindo baixo. Está complicado, cara. Nossa. Acho que melhorou. O Melhorou, melhorou. microfone aqui eu tenho que comer ele.
Porque é um lixo completo. Minha mulher podia ter me dado um microfone que eu acho que teria sido melhor. Mas tudo bem, ela sabe o que faz. Bem, e aí, sabe começar esse problema? Eu não, já buguei no grupo de 25. Esquece o grupo de 25, você vai fazer a conta como se não tivesse, tá bom? Ok. No final você multiplica por 25 se precisar. Tá, então tem a curva ali com uma média de 100. Ou pode ser o caso aqui, já que é um caso um pouquinho mais especial, de tu ter que fazer o seguinte. X menos a média, e aqui você tem uma coisa especial, que é o sigma ao quadrado dividido por n raiz. Ok? Bah, não quero coisa. Especial? Não quer nada Não quero especial? especial, não. Mas é o caso, eu acho, tá bom? Porque Ó, a ele gente vai fala, ter que. ele deu a média, deu o desvio padrão, e ele disse que num grupo de tantas pessoas, ele encontrou uma média de 112, que é diferente da média da distribuição normal. Hum, Se fossem efetuadas amostragens sucessivas de 25 indivíduos escolhidos aleatoriamente, que proporção dessas amostras teria os valores médios menores ou iguais a 112? de novo. Já pula esse problema. Não, é de novo. Tu consegue, pô. Você fez tão fácil lá o outro. Tu quer a mesma coisa, sacou? Só que agora tu vai querer, né, para 112. Tu sabe que a média é 120, então tu vai ter aqui, né, o 120, de novo, aquela história, 12 por 8. Tá, Tu quer daí que ele seja menor, né? Quer que seja menor. que seja menor ou igual a 112. Pronto, então tu quer essa areazinha pra cá. Mesma coisa. Acho que você consegue fazer essa aí de boa sozinho. A parte que mudou é o 25 ali, todo o resto é igual. Daí é só tu usar essa equação corrigida, beleza? Não sei. Não captei, não. Mas é a mesma coisa do problema anterior. Tu tem a média, tem desvio padrão, tu quer uma probabilidade para trás do 115, do 112. Só fazer o Z e pronto. Olhar na tabela, etc. Aquelas coisas. Uhum. E aí, como o do 112 é menor, eu posso fazer o 132 do outro lado para poder pegar um valor. Perfeito, isso mesmo. Faz o que é simétrico do outro lado. Isso mesmo. De boa, você tá esperta já nesse assunto. Eu tô bugando aqui meu cérebro. Você acabou de aprender isso aí. 0,88493 menos 1. Acho que não deu certo, não. Por quê? Tá, o meu Z deu 1,2. Aí eu olhei na tabela, 1,2 é 0,88493. Perfeito, essa seria a probabilidade toda, tipo até aqui o final da parada, né? Só que você não quer essa probabilidade toda, você quer o outro lado aqui. Uhum, que é o que sobrou do 1. Exato, então você tem que fazer um menos, exatamente. Aí dá 1 menos 0,88, dá 0,11507. Mas o que isso quer dizer? Que a probabilidade é essa. Simples assim. Tem muito Então, segredo. mas ele fez 1 menos 0,97725 na solução. Então tu já Por tá com a quê? solução aí. Sim, por isso que eu falei que tá errado. Eu já não sei, né? Tem que me mandar pra próxima, beleza? Tem que ver qual é o detalhe de um pro outro, mas a princípio era pra fazer isso, tá?